Olá, tudo bem? Eu sou Reginaldo Oliveira. Estamos começando mais um programa Gerenciamento Pessoal. E hoje temos uma grata satisfação de receber aqui a nossa psicóloga Michele Santos, que ela é psicóloga clínica, terapeuta cognitiva comportamental. E então, Michele, prazer muito grande recebê-la e vamos falar hoje sobre esse tema maravilhoso que vai interessar todos nós, que é o tema emoções. É verdade. Então, Michele, o que é emoção? Como se processa a emoção dentro de cada um de nós? Quais os benefícios dessas emoções e também o seu lado negativo, né? Boa noite a todos, boa noite, Reginaldo. É um prazer estar aqui, né? Eu acho que falar sobre saúde mental, falar sobre emoções é uma coisa que a gente precisa realmente, até porque as emoções hoje em dia estão aí, a flor da pele, a pandemia veio, né, trazendo esse misto de emoções, e eu acho que é importante realmente a gente falar sobre isso, e parabéns pela iniciativa e pelo programa também, que eu acho que todo mundo precisa desse gerenciamento pessoal. Está precisando de verdade. Com então vamos falar, né, das emoções. Emoção é inato, né? Nós nascemos com elas, e de certa forma as pessoas dizem assim: eu preciso controlar minhas emoções, eu preciso controlar isso, eu não quero sentir aquilo, e na verdade a gente não consegue controlar as emoções. A gente regula a nossa resposta frente às nossas emoções. As emoções, elas trazem saúde mental, então quando a gente tem a capacidade de regular as nossas emoções, a gente tem uma melhor qualidade de vida e a gente está buscando essa saúde mental. E a emoção, por incrível que pareça, ela nos ajuda a resolver problemas. Isso. Às vezes as pessoas dizem assim: como assim uma emoção que me deixa, né, assim, preocupada ou me deixa com medo, como é que serve para resolver, né, problemas? Cada emoção que a gente sente tem uma função. E essa função vem para resolver alguns tipos de Michele, problemas. sempre eu tive uma dúvida do seguinte: quando eu digo, olha, quando qualquer pessoa diz, eu tenho que regular minhas emoções, eu tenho. Quem é esse eu? Esse eu egóico? Quem é esse eu que diz, eu tenho que controlar as emoções? Esse eu está inserido no meu cérebro, é minha mente, no caso? Que eu sempre, sinceramente, eu tive essa dúvida, sabe? Como fazer isso, né? Quem faz isso? É minha mente? O que é minha mente? Porque alguém está dando ordens, né, ao cérebro. Isso, olha, epa, esse medo aí, peraí, vou controlar, eu quero jogar essa caneta na pessoa, eu não vou jogar. Então, esse eu é a minha mente que está em atividade? Na verdade, essa mente, ela vem do pensamento, né? Sim. O nosso pensamento, ele é a base de tudo. A partir dos nossos pensamentos, a gente regula as nossas emoções e a gente emite comportamentos. Então, sempre a gente tem que estar buscando pensar sobre as coisas. Sejam elas emoções, sejam elas atitudes. Então, o pensamento é que vai dar essa regulada nessas emoções. Para que esse pensamento consiga regular, vamos dizer assim, essas emoções, a gente precisa entender as emoções. Então, vamos lá fazer Tem as emoções básicas, não é? Exatamente. Vamos fazer aqui didaticamente, falar sobre essas emoções. Nós temos 6 emoções básicas. Da mesma forma que temos cores primárias e cores secundárias, né? Por exemplo, o azul, o amarelo, o vermelho são cores primárias e delas derivam as outras. As emoções funcionam da mesma forma. Nós temos 6 emoções básicas, sendo 4 delas desagradáveis de se sentir, a gente não gosta de senti-las, e temos apenas 2 agradáveis, que são boas da gente sentir. Então, do lado desagradável, nós temos a raiva, o medo, a tristeza e o nojo. E do lado agradável, nós temos a alegria e o amor, quem não gosta de senti-las, né? Mas cada função dessa, cada emoção dessa tem a sua função. Mesmo as emoções desagradáveis, ou seja, as que a gente não gosta de sentir, ela tem um lado positivo, né? E às vezes as pessoas perguntam: como assim o medo tem um lado positivo? Como assim a raiva tem um lado positivo?
E aí vamos falar um pouquinho sobre isso, que eu acho que é interessante, para que as pessoas possam entender que as emoções, elas querem nos falar alguma coisa, né? E a gente precisa sentir essa emoção e tentar entender o que ela está querendo dizer para a gente. Então vamos falar primeiro das desagradáveis. O medo. O que o medo faz? Qual é a função que o medo tem? O medo, ele tem a ver com a preservação da nossa vida. Sim. Quando a gente sente medo, é porque alguma coisa está me ameaçando. Então, a gente tem que buscar ver nesse ambiente o que está me ameaçando para tentar solucionar esse problema. A gente tem, claro que tem alguns medos que são reais. A gente está na frente de um cachorro, a gente está na frente, né, sei lá, de uma pessoa suspeita. Então, esse medo é um medo real. Mas hoje nós temos visto muito na clínica que o adoecimento vem muito dos medos emocionais. Né? O medo de não ser aceito, o medo de não se adaptar a determinadas situações. Mas a gente tem que olhar por que isso está acontecendo. Né? Então, a função do medo tem a ver com preservação. Então, ele não é só vilão. E nesse caso, o pensamento ele vai ajudar a aumentar esse medo, caso a pessoa fique pensando naquele medo que às vezes apenas está na nossa cabeça. Na cabeça, né? Na psique. E isso vai aumentando essa bola até a pessoa realmente virar uma neura. Exatamente. Diz, né? E pode até chegar a um pânico, né? A um transtorno de pânico. A raiva. Né? A raiva é uma emoção muito forte e ela tem uma resposta muito rápida no nosso organismo. Né? Quando a gente está diante de alguma coisa que nos desagrada, né? Ou que está à frente, assim, que bate de frente com os nossos valores, essa raiva lá bate forte, você sente já aquela quintura no corpo, a cabeça parece que vai ficando vermelha, né? O rosto ficando vermelho. Mas o lado da raiva, que a gente chama o lado bom da raiva, é que ela tem exatamente a ver com o que está me incomodando, o que está batendo nos meus valores, né? Então a gente tem que pensar que a raiva, ela tem essa comunicação. Se tem algo que me incomoda, eu respondo com essa raiva. Então vamos parar para pensar por que isso me incomoda e tentar solucionar esse problema, né? Como eu disse, cada emoção tem a sua função. E aí a gente passa para a tristeza. Tristeza é uma emoção que a gente vem falando muito hoje em dia, né? Porque quando essa tristeza está muito forte, muito exagerada, muito acima daquele equilíbrio, ela pode gerar uma depressão. Mas a tristeza tem uma função, esse lado, né, positivo da tristeza, que é trazer o pensamento reflexivo. Quando a gente está alegre, né, que é mais ou menos a emoção oposta, vamos dizer assim, da tristeza, a gente não para pensar muito, a gente quer aproveitar aquele momento feliz, aproveitar aquele momento alegre. E a tristeza é que traz esse isolamento, essa introspecção, e é a tristeza que faz com que a gente pense sobre as coisas que estão acontecendo na nossa vida. As pessoas andam tão tristes ultimamente. Sim, sim. Só um parênteses, uma coisa interessante, há tempos passados a gente encontrava sempre na rua pessoas cantarolando, assoviando, né? Hoje existe um silêncio assim muito profundo nas pessoas, de pessoas preocupadas, né? Principalmente com a situação. Exatamente. A pandemia ela veio e trouxe com ela, claro, né, esse isolamento social, esse medo, né, que a gente realmente não tem como saber como é que o vírus se comporta no nosso organismo, a gente não tem muitas certezas sobre ele. Então essas dúvidas, essas incertezas, elas realmente geram esse sentimento de medo, sentimento de tristeza. Né? O fato da gente não poder caminhar e circular livremente como fazíamos antes gera essa sensação, né, de entristecimento e buscando realmente o isolamento, né? Apesar de que a gente sempre fala que o isolamento tem que ser físico, não emocional, né? Sim. O isolamento, a gente precisa estar recluso em casa por causa da pandemia, mas a gente não pode estar longe das pessoas, mesmo que seja virtualmente, a gente precisa estar perto. Isso o meio tecnológico tem nesse aspecto aí tem melhorado muito. Tem ajudado muito, um bocado. Ajudado as pessoas a estarem se comunicando. Às vezes eu me pego pensando, imagine se isso fosse há muito tempo atrás, como outras epidemias aconteceram, como a gente estava, né, vivendo. Exatamente. Mas ainda bem que nós temos a tecnologia para nos ajudar. Para nos ajudar. Então né, temos nesse 3 sentido. até agora: medo, raiva, tristeza. Falta o nojo.
desagradável. É uma emoção que muitas vezes a gente não escuta falar, né? Mas o nojo, ele tem a ver com a preservação da nossa saúde. Da saúde. Né? Por exemplo, se a gente está diante de sei lá, um pedaço de bolo que está ali com aquele bolor branco, a gente não vai comer porque sabe que ele está mofado. Né? Então, é o nojo que faz com que a gente não tenha determinadas atitudes que podem colocar a nossa saúde em risco. Mas, às vezes, tem pessoas que dizem, olha, eu estou com nojo de fulano. Quando existe uma grande decepção, a pessoa pode criar nojo da outra pessoa de forma psíquica. Sim. A emoção do nojo, ela é, na base dela, voltada para a preservação da saúde. Mas hoje em dia, por conta das questões sociais, a gente está vendo realmente tantas coisas acontecendo que esse nojo pode ser realmente colocado nessa função social. Então, a gente tem nojo de determinadas situações, a gente tem nojo de algumas pessoas que fazem alguns comportamentos, né, que nos desagradam ou que vai contra valores. Então, o nojo realmente é uma emoção que pode ser transportada e hoje em dia a gente se vê muito essa levada, né, do nojo para a função social também. Tem mais, olha, nós falamos... Ainda falta não. Medo, raiva, tristeza e nojo. Essas são as desagradáveis. As desagradáveis. Aí agora, as agradáveis são aquelas que a gente gosta de sentir. E nós temos o amor e a alegria, né? A alegria, ela tem uma função de socialização. Quando a gente está feliz, quando a gente está alegre, quando a gente está comemorando alguma coisa, geralmente nós estamos em grupo. A gente dificilmente comemora alguma coisa sozinho. Exatamente. Né? A gente está sempre aglutinando as pessoas, a gente está sempre buscando esse contato social. Então, a alegria tem essa função, né, de juntar as pessoas. E o amor é a mais básica de todas as emoções. Ela é organizada, né, ela se inicia ali na gestação da criança, né, quando a mãe engravida, esse vínculo, né, de amor, ele é estabelecido. E a forma como esse amor é passado para a criança na gestação vai fazer com que esse amor desenvolva, né, nessa criança até a vida dela adulta. Caso, qual a diferença básica entre o amor platônico, o amor puro, que se chama, o amor, aquele que é incondicional, o amor do pai ou da mãe com o filho, para o amor erótico, para o amor, né, aquele que existe o envolvimento de uma emoção, de uma vontade de junção corpórea, da sexualidade. Uhum. Então, qual é a diferença desses dois tipos de amor? O amor, como eu falei, é uma emoção básica, né? E dele vão derivar o gostar, sim, o desejar, o encantamento. Então, todas as outras emoções que a gente sente, né, desse vínculo com as pessoas, ela vem da base do amor. Então, quando a gente tem um filho, é um amor que é incondicional, pelo menos a princípio, né? Deveria ser, e a grande maioria das pessoas, que a gente sabe que toda regra tem as exceções. Então, esse amor relacionado ao filho é um amor incondicional, né? E ele tem esse vínculo que é constituído desde a geração da criança. Só que aí a gente tem os outros tipos, né, de amor. E aí quando a gente encontra uma pessoa que a gente admira ou que tem características que nos fazem, né, brilhar os olhinhos e nos despertam esse desejo, aí nasce o amor mais carnal. O amor mais de desejo mesmo do corpo, né? E aí envolve uma química também, ou seja, eu gosto de um, mas eu não gosto do outro, eu sinto atração por um e não para o outro, porque aí depende de características pessoais e dessa química também que faz as pessoas se unirem. Agora, vamos tocar numa coisa, entendeu, que realmente atinge muita gente. É aquela paixão, entendeu, desenfreada. Uhum. Ela é um tipo de amor. Como é que você encaixa isso aí dentro desse contexto que você está comentando? Onde é que está a paixão? Vamos lá, antes de responder a pergunta, vamos só fazer uma observação. Todas as nossas emoções, elas precisam de um equilíbrio, né? Qualquer emoção, mesmo ela sendo agradável de se sentir, ela precisa estar na zona de equilíbrio. Qualquer emoção em excesso,
nos faz mal e qualquer emoção na sua falta nos faz mal. Então não é que a gente queira sempre estar mais feliz, mais alegre, mais, né, amar mais, porque a gente precisa, inclusive no amor e na alegria, ter o certo equilíbrio, porque mesmo, né, as emoções agradáveis em excesso nos prejudica. Então, quando você fala dessa paixão, que às vezes até cega, né? Às vezes a pessoa faz determinadas coisas que diz, meu Deus, como é que aquela pessoa pôde fazer isso? Chega né? ao ridículo às vezes. Sim, porque aí esse amor, ele tá no excesso. E muitas vezes as emoções no excesso, elas fazem com que a gente não pare para pensar. E aí a gente volta para o início da conversa, no nosso pensamento. E é o pensamento que regula a emoção. É esse pensamento que vai frear até onde eu posso ir. Será que eu, né, devo fazer isso, não devo fazer aquilo? Porque, como eu falei no início, a gente não controla a emoção. A emoção é inata, a gente sente. Não tem como a gente dizer, não quero sentir medo, não quero sentir raiva. A gente vai sentir, mas a gente vai regular a nossa resposta. Então, quando a gente ama exageradamente, muitas vezes a gente acaba sufocando o outro, né? Tendo atitudes que, na verdade, ao invés de aproximar o outro, acaba afastando, né? E essa paixão em excesso, ela vem exatamente desse exagero da emoção do amor. Porque tem uma coisa interessante, o indivíduo, uma pessoa desenvolve grande paixão pela outra, faz tudo por ela, a defende ou defende de qualquer situação, entendeu? Enche de toda a atenção possível, e quando às vezes é aquela pessoa que cometeu, por exemplo, uma traição com outra, ela usa de uma arma para tirar a vida. Quer dizer, de um momento que ela tem total, vamos dizer assim, posse, pelo menos a vontade de ter a posse daquela pessoa, numa circunstância dessa, ela parte para a destruição. Veja só, porque esses dois opostos, né, bem opostos mesmo, da preservação, do desejo de ter, de querer, de aquela pessoa ser total na vida dessa pessoa, e no outro extremo, a pessoa tenta descartá-lo, matá-lo, no caso de uma tremenda paixão. Por que essa? E no caso do amor ao filho, o amor realmente do filho com o pai, etc., não existe esse problema. Existe uma grande decepção, mas nunca a vontade de destruir a outra pessoa. Por que essa vontade de destruir a outra pessoa quando comete, por exemplo, um desatino como esse, né? No caso, uma traição? Por que isso? Na verdade, quando você diz assim, quando a pessoa tem esse sentimento de posse, né? Aí a gente já começa a ver o exagero da emoção. Na verdade, a gente estar se relacionando com uma pessoa, ou namorando, casado, enfim, independente do tipo, né, de relação que se tem com as pessoas, a gente não pode ter esse sentimento de posse. Isso já mostra um excesso, né? E aí, provavelmente, essa pessoa tem muito ciúme, né? Então, quer que a pessoa fique ali muito perto, né? O ciúme, ele é uma emoção derivada do medo. O medo de perder, né? Como eu falei que tem emoções básicas e emoções derivadas. Essas emoções, por exemplo, o ciúme, a ansiedade, que foi inclusive falado aqui, né, num outro programa. A doutora Iris. Iris Meira, exatamente. É uma emoção, tanto ciúme como ansiedade, derivada do medo. Né? Só que aí o medo na ansiedade é o medo do futuro. E o medo do ciúme é o medo da perda. Né? São dois tipos, né, diferentes de medo, mas vem da mesma raiz. Então, quando a gente tem essa pessoa que tem ali essa posse de que está sempre muito junto, geralmente sufoca, né, o outro. E quando ela é traída, ela responde com uma decepção, com uma frustração, e aí tudo isso são emoções derivadas da raiva. Então, rapidamente, esse amor se transforma, né, nessa decepção, nessa frustração, e vem a raiva. E a raiva tem vários degrauzinhos, né? Primeiro a gente se irrita, depois a gente tem a raiva, a gente fica possesso com tudo aquilo,
E se a gente não cuida disso ou não controla nesses 2 degrauzinhos da raiva, ela passa para um terceiro degrau, que é a impulsividade, a agressividade. E aí, nesse momento, rompe-se com o nosso pensamento e a gente não consegue controlar a nossa resposta de maneira mais saudável. Uma das coisas para a gente ir eliminando, pelo menos, não sei se é o controle, ou eliminação, ou minimizar o medo, é a colocação da racionalidade do pensamento. Eu me lembro de um certo período da minha vida que eu fui fazer curso de piloto e tinha manobras feito parafuso, perda de grande intensidade, entendeu? Determinadas manobras que inicialmente davam muito medo, né? Você sentia aquela emoção de uma queda violenta de vários metros, enquanto existia o treinamento, mas à medida que a gente ia estudando, sabendo que a aeronave suportava aquela quantidade de Gs, né, nas suas asas, que ela não ia quebrar com aquela... Sim. Então nisso a gente vai perdendo medo, daqui a pouco a gente estava fazendo naturalmente aquele tipo de manobra, quando a gente colocava o quê? A nossa parte racional e conhecer, entender do problema. Porque quando a gente não conhece alguma coisa, parece que esse medo tem uma facilidade muito grande de existir. Mas na medida que a gente vai conhecendo, né, vai racionalizando, tal, esse medo vai reduzindo ou até mesmo ele pode até realmente ser zerado, como se diz, né? Exatamente. Isso funciona não só para o medo, mas para todas as outras emoções. A partir do momento que a gente conhece que emoção a gente está sentindo, ou seja, epa, isso é o quê? Isso é um medo que eu estou sentindo, isso é raiva, isso é tristeza, isso é nojo, o que é que eu estou sentindo? Ou seja, esse reconhecer essa emoção, ela é o primeiro ponto. Segundo é tentar entender o que está acontecendo, conhecer. Quando você diz assim, quando a gente sabia que a aeronave suportava o corpo, né, o peso, que foi programado para isso, o medo ia minimizando exatamente. A partir do momento que a gente entende a emoção, conhece o lado positivo da emoção, o lado negativo da emoção, a gente começa a entender que não necessariamente a gente precisa se desesperar com a emoção. As emoções, elas são fenômenos de curta duração. No adulto, qualquer emoção, seja ela agradável ou desagradável, e principalmente as desagradáveis, ela dura em torno de 18 a 24 minutos. Então, se a gente tem aquele momento de raiva, e se a gente... Peraí, calma, estou sentindo raiva, qual é o motivo da raiva? Eu consigo responder a isso? Eu consigo resolver isso? Então, a gente, dentro de 18, 24 minutos, essa raiva, ela passa. A emoção, ela chega, ela faz a atuação no corpo, porque cada emoção tem uma resposta fisiológica, mas ela vai embora. Ou seja, se a gente sente o medo, né, o exemplo que você deu, e começa a pensar, eu estou em segurança, eu estou numa aeronave que foi projetada para isso, ela vai suportar meu peso, e já outras pessoas fizeram isso e nada aconteceu, isso vai dando uma tranquilidade para a nossa cabeça. Isso acontece muito. A pessoa voando a longa distância e muitas vezes encontra turbulência à frente, né? Sim. Que a aeronave começa, você olha pela janela, vê as pontinhas da asa batendo. Né? Você, meu Deus, será que isso vai quebrar? Exatamente. Né? Mas o menos que está preocupado ali é o piloto, que ele sabe, ele tem plena consciência. Né? E já passou por aquilo várias vezes e sabe como resolver o problema. Né? Então, eu acho que assim, o ponto principal das emoções é saber que a emoção chega, saber que a emoção é de curta duração, saber que a gente não pode controlar a chegada da emoção, mas a gente pode controlar a nossa resposta. Então, se eu estou sentindo raiva, o que eu posso fazer? Peraí, ao invés de eu discutir, deixa eu sair da cena, vou ali me acalmar, tomo um copo d'água, lavo o rosto, calma, vamos resolver isso e tenta voltar e resolver a situação da melhor maneira possível. Né? Tem pessoas que são mais emocionais, naturalmente, eu digo isso naturalmente, mais emocionais do que outras, que diz, olha, tem gente que é puramente, se diz assim, racional, tudo trata o problema matematicamente. Outros são bem mais emocionais, chora com facilidade. Mulher bem mais emocional do que o homem, né? Sim, e aí é uma questão bem cerebral mesmo. Bem né? cerebral. Os homens, eles são mais racionais, né? E as mulheres, elas são naturalmente mais emocionais.
Mas isso não quer dizer que esse pensamento não possa ser organizado, né? Parar, pensar e dizer, não, o que a gente pode fazer diante dessa situação? Mas, naturalmente, os homens são mais racionais e as mulheres são mais emocionais. Então, Michele, o que é que você tem a dizer? As pessoas para controlar, não sei se seria controlar... Regular. Regular. O termo certo é regular as emoções. Eu sou oriundo de vida militar, a palavra-chave é controlar. Então, quais são assim, os procedimentos mais viáveis para a gente regular as emoções? Cada uma delas tem a sua estratégia específica, né? Por exemplo, o medo, a gente precisa entender que situação é essa que eu estou vivendo, né? Por exemplo, vamos dar o exemplo do avião aí das manobras, né? Nessa situação, como é que a gente tenta controlar essa nossa resposta à emoção, ou seja, regular essa emoção? Eu estou aqui, estou bem, estou em segurança, né? O avião foi projetado para isso, já teve outras pessoas que fizeram isso e nada aconteceu. Então eu estou bem, estou em segurança. Essa é a mensagem que a gente tem que enviar para o nosso cérebro. Estou bem, estou em segurança e não estou sendo ameaçado. Já que o medo tem essa função de preservar a nossa vida e é como se o sinal de alerta tivesse ligado, né, na ameaça. Então, mandar essa resposta, né, na nossa cabeça, ela é uma estratégia que responde muito bem. As pessoas com ansiedade, né? A ansiedade, como eu falei, ela é derivada do medo. Então, se eu estou diante de uma situação que me desperta esse medo dessa ansiedade, como é que eu faço para responder da melhor maneira possível, regular essa emoção? Estou bem, estou em segurança, estou em casa, não estou sendo ameaçada, não tem nada que me ameace contra a minha vida. Então, controlar esse pensamento, mandar essa resposta, né, para a nossa cabeça é uma forma de controlar o medo. A raiva é uma das estratégias mais, talvez, difíceis, mas a que responde melhor é na hora que você está vendo que aquela discussão, que aquela raiva está chegando num ponto que talvez você possa perder o controle, você sai da cena. Sai da cena. Ou seja, às vezes a vontade que tem, às vezes você está numa discussão, a vontade que tem é continuar. Mas aquilo ali pode chegar a um ponto que você perca, né, essa razão e aí comece a fazer algumas coisas que não vá dar muito certo. Então, a emoção da raiva, a melhor resposta que você pode fazer é simplesmente sair de cena. A raiva, ela é uma emoção que ela aumenta a temperatura corporal, então a gente fica mais vermelho, né? A gente às vezes faz assim com a mão de raiva. Então, colocar, né, água gelada no rosto, lavar esse rosto, ou colocar um gelozinho aqui onde a pulsação ela acontece, são respostas que fazem diminuir essa temperatura corporal e baixar um pouquinho essa resposta da raiva. A tristeza. A tristeza, sim, como ela causa um isolamento, né, uma introspecção, a gente precisa lidar com a tristeza exatamente fazendo uma atitude ao contrário, comportando ao contrário, ou seja, tentar estar com as pessoas, tentar fazer coisas que mesmo sem vontade você vá fazer, porque o nosso cérebro tem muito isso. Quanto mais a gente faz, mais a gente se motiva a fazer. E quanto menos a gente faz, menos a gente se motiva a fazer. E como a tristeza causa esse isolamento, né, deixar você quietinho no seu canto, então se você se prende a isso, a tristeza vai passando, ficando, e aí você acaba se comportando muito tempo dessa forma. Então, usar o comportamento contrário é uma atitude diante da tristeza principal, ou seja, estar com as pessoas, mesmo triste, esteja com outras pessoas, tente estar com amigos, se comunique com as pessoas, né? Faça coisas prazerosas, que mesmo que naquele momento você não esteja querendo fazer ou com disposição para fazer, porque a tristeza deixa essa indisposição, faça porque você sabe que você gosta e antigamente você fazia isso, antes da tristeza, né? E aí, em relação ao nojo, a gente tem que ter muito cuidado com ele, porque não é que a gente vá comer aquilo que esteja ali mofado, enfim,
Isso é um tipo de atitude que realmente a gente não pode fazer. Mas quando esse nojo ele é levado a um ponto maior, que pode gerar um transtorno, por exemplo, um transtorno obsessivo compulsivo, que é aquele que muita limpeza, né? Então a gente tem que começar a controlar primeiro esses pensamentos e tentar entender que, ok, isso aqui não é porque só caiu no chão que eu tenho que jogar fora porque está contaminado. Então é essa organização do pensamento. Agora, se você está achando que você não está conseguindo controlar as suas emoções, alguma dessas emoções, principalmente as desagradáveis, ela está em excesso, ou você não está se sentindo bem, ou você está tendo prejuízos na sua vida em decorrência de alguma emoção dessa, procure uma ajuda de um profissional, né? O psicólogo pode lhe ajudar a organizar essas emoções, a fazer essa regulação emocional e criar estratégias, né, exatamente para cada caso, né? E a pessoa começar a responder de forma mais assertiva. Uma coisa que afeta muita gente, principalmente os jovens, é a questão do relacionamento. Entendeu? Você diria que, no caso, um casal começa um relacionamento hoje, e quando a pessoa sente que está gostando, ele deve colocar o pé no freio antes que isso se transforme numa paixão? Ou você deixa exatamente o carro descer de ladeira abaixo? Eita. O que é que você orienta? O carro descer de ladeira abaixo, não, né? Porque a gente tem que estar sempre colocando esse nosso pensamento, essa nossa razão em tudo. Em tudo, a né? razão. Toda emoção em excesso faz mal, toda emoção na falta faz mal. Então a gente tem que estar sempre buscando esse equilíbrio. Nada exagerado faz bem. Né? Então, nem ladeira abaixo, né? Nem tão pouco travar. Nem o freio de mão, mas mantenha ali o controle desse freio. Olha, manda uma mensagem, Michele, para essas pessoas que estão tristes, estão ansiosas dentro de casa, com essa incerteza dessa questão, do momento atual. As pessoas tomam vacina e ficam naquela insegurança. Uhum. A insegurança hoje está tomando conta, entendeu, da população como um todo. E então, o que é que você pode dizer para essas pessoas para que esse medo seja mais minimizado, como já falamos, uhum. né? A ansiedade também. Uhum. Na verdade, é assim, tem coisas que a gente controla na nossa vida e tem coisas que a gente não controla na nossa vida. Cada um tem que fazer a sua parte. É usar máscara, é usar o álcool em gel, é ficar em casa, né, de certa forma, quando for preciso e sair com todas as precauções quando tiver que sair, mas faça a sua parte. A gente não controla quando é que essa pandemia acaba, a gente não controla quando é que esse vírus, né, vai ser resolvido, a gente não controla a decisão, né, dos nossos governantes. Então, das coisas que a gente não controla, a gente precisa deixar de lado. E a gente olhar, focar para aquilo que a gente controla. Então, as medidas que eu posso tomar e que dependem de mim, vamos cuidar. O resto vamos deixar de lado. Porque muitas vezes as coisas que a gente não controla é que causam as grandes ansiedades, né? E a gente não vai conseguir resolver. Então, olha para aquilo que você consegue, né, resolver, foca naquilo que você dá conta e deixa as outras coisas para as outras pessoas, né? E tenha fé. Eu acho que essa é um ponto fundamental. A gente precisa acreditar nesse ser maior que está aí protegendo a gente e que a gente precisa estar sempre acreditando. Michele, a gente com certeza teria tanto assunto para abordar, mas você virá aqui outras vezes, né? Futuramente. Então vamos deixar para outro momento. Eu vou deixar esse momento para você dizer as suas palavras finais por hoje para o nosso. Certo. Primeiramente, né, eu gostaria de agradecer a você, Reginaldo, e a todos vocês que estão aí no YouTube com a gente. A mensagem que eu digo é: siga seu coração, mas leve seu cérebro com você. Né? Eu acho que a gente precisa viver essas emoções, mas a gente precisa estar sempre pensando sobre elas. Né? Traz o racional para que essa emoção não te domine e a gente possa estar equilibrando, né, cérebro e coração juntos nessa caminhada. Aí eu vou aproveitar e mandar um beijo, já que eu estou aqui, para minha família, né, meus filhos, Theo e Valentina com certeza estão aí vendo a gente, meu marido e meus pais, que
por conta dessa pandemia, né? Tô aí há um ano sem vê-los, pai e mãe, dona Gildete, doutor Juremi. Um beijo para vocês, meus irmãos também, Lucas e Emanuele, e toda a minha família. É muito controle de emoção, viu? Que passar um ano sem ver os pais. O coração fica apertado. Mas eu acho que é por amor, né? Eu sou da educação, eu sou da saúde. São dois lugares que a gente tem assim, um contato muito grande com as pessoas, e principalmente a saúde, né? E aí eu acho que pela preservação da vida, pela preservação da saúde, o melhor é o distanciamento. E como você mesmo disse, a tecnologia está aí, né? Chamada de vídeo a gente faz direto. Um beijo a todas. Você deseja deixar algum contato para, no caso, se alguém precisar da psicóloga clínica, Michele, fique à vontade. Eu atendo no município, né? Pelo SUS, e aí tem toda aquela burocracia, né? Vai no posto de saúde, pede o encaminhamento. E também atendo na Clínica Focus, aqui em Palmares. Sim. E aí eu faço o atendimento particular lá na Clínica Focus. Focus, né? Exatamente. Fica onde a Clínica Focus? Na Coronel Izácio. Coronel Izácio. Exatamente. Sim. Então, quem se interessar pode ir lá ligar, né, para a Clínica Focus e aí marcar uma consulta, uma sessão. Com a doutora, né? Michele Santos. Exatamente. Então, gente, muito obrigado, entendeu, pela audiência, e voltaremos na próxima semana com gerenciamento pessoal, se Deus quiser. Boa noite a todas.